Olá, nós estamos aqui com a proposta de mostrar um pouquinho de como está sido feito o trabalho usando, né, as ferramentas, né, tecnológicas e para poder atender aí, né, a cumprir com as atividades remotas. E aí elaboramos esse PPT com o objetivo, né, justamente de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, onde a gente, né, intitulou Hora de Revisar. Foi uma atividade que nós utilizamos a plataforma Teams, né, onde desenvolvemos algumas atividades para que pudessem ser aplicadas para os alunos do EJA, né, da rede da Escola Pública do Estado de São Paulo, né? E essa atividade ela foi uma atividade multidisciplinar, aonde contou com as disciplinas de língua portuguesa e ciências, né? Alguns testes, enfim, que vocês vão ver nos próximos slides. E diante disso, né, uma atividade cuja predominância permaneceu a concepção dialética, onde o aluno vai também se auto-interagindo e auto-percebendo, né, ao realizar as atividades. E também, de uma certa maneira, usando esse recurso do Teams, os alunos terem uma resposta, uma devolutiva rápida, assim como nós também recebemos os resultados, né, das turmas e ver qual é o nível de aprendizagem de cada turma, respeitando, é claro, também os processos, o tempo de aprendizagem desses alunos. Nós então também podemos utilizar também, além de obter esses resultados, tratar esses resultados, podemos também mostrar também para os outros professores, né, o rendimento desses alunos e também, de uma certa maneira, marcar já um marco inicial de onde nós começaríamos as nossas atividades com esses alunos, né? E também os mesmos resultados, né, são devolvidos, também poder ser utilizado também para construir indicadores para poder é, organizar o processo de aprendizagem desses alunos e também para o próprio sistema escolar. E então essa é a proposta desse PPT. Nessa atividade, nós propomos, né, trabalhar aí, colocamos as imagens e pedimos para que os alunos identificassem os processos físicos da água, né? E aí ele desenvolve também a questão da competência escritora, né? E de uma certa maneira a gente consegue averiguar se ele está fazendo corretamente, né, as associações em relação à questão das imagens. Então, aqui esse slide é a continuação justamente do exercício, né, onde os alunos também têm que identificar as imagens e também escrever quais são os estados físicos aí da água, né, e para a gente poder averiguar como é que é o desenvolvimento dele nessa perspectiva. Em continuação, né, com a atividade, aqui nós resolvemos criar duas colunas, na qual o aluno ele tem aí as imagens abaixo, e a proposta é justamente fazer com que o aluno, né, desenvolva as suas habilidades, né, mostrando quais realmente os elementos eles têm uma fusão ou não com a água, né? Isso trabalha a questão, né, principalmente em relação a testar a questão da própria química, né? Onde eles vão ter que saber, né, talvez fazer uma pesquisa até para poder preencher aí esse quadro. Nessa atividade aqui a gente pensou numa atividade em que o aluno, né, pudesse explicar para a gente como é que funciona o tratamento de água e a importância dele para um município, um estado, né, para os habitantes que vivem e de uma certa maneira também trabalhar a competência escritora, né, no qual ele precisa desenvolver um texto, né, nessa atividade e até uma maneira de nós averiguarmos também a escrita, né, como é que esse aluno ele organiza suas ideias, suas informações. Então a gente achou interessante usar esse mecanismo aí, né, dessa atividade para poder ter esse feedback.
Já agora nessa etapa, né, como nós havíamos falado, como é uma atividade multidisciplinar, nós, resolvemos aqui trabalhar a questão do verbo, né? Como é que ele está alocado, né, dentro dessas frases. Então, o aluno ele tem que justificar ao lado, né, como está sendo utilizado o significado do verbo na aplicação da frase. Então, achei interessante nesse sentido trazer essa atividade para também ter esse retorno de como ele percebe as várias funções que os verbos, advérbios, enfim, as classes de palavras têm no seu cotidiano. E a gente trouxe esse exemplo aí dessas duas frases. Já nessa atividade, a proposta que nós resolvemos trabalhar é justamente colocamos uma situação hipotética cuja o aluno, né, um colega dele está com dúvida e porventura ele tem que explicar para o colega dele o que é substantivo comum e próprio, né? E além disso diferenciá-los. Aí a gente também optou para que ele contasse isso de uma forma textual, valorando assim também as suas competências leitora e escritora e até mesmo atitudinal, né? Porque na realidade ele precisa agora explicar e para que ele consiga explicar ele precisa realmente ter o entendimento sobre o assunto. E talvez essa atividade ajude, faça com que ele, né, se mobilize para procurar informações, pesquisas no próprio YouTube e daí por diante ou em sites, né, de língua portuguesa, enfim, que vai ajudar ele a ter esse discernimento. A atividade que nós também desenvolvemos foi essa atividade de completar as cruzadinhas usando substantivos coletivos, né? A proposta é justamente saber se os alunos, né, dominam esse tipo de linguagem, né? E também saibam aplicar também no seu cotidiano. E aí nós usamos essa metodologia da qual ele tem que preencher com as letras, né? Que ajuda também na questão da fixação e da memorização, né, desses substantivos coletivos. Aí a gente trabalhou nessa perspectiva a construção dessa atividade. Então, podemos aqui mostrar um pouquinho do processo, né, dessas atividades que nós elaboramos para o público do EJA, sendo todas elas assíncronas, e deixo essa citação importante aqui que foi retirada, né, da apostila cuja nós estamos estudando, onde fala que na educação a avaliação tem sido considerada um dos elementos mais importantes do processo avaliativo. Pensar em uma proposta avaliativa não excludente é imprescindível para aqueles que pretendem participar da construção de saberes, saber fazer e saber ser, junto aos jovens, resgatando suas ricas experiências de vida e de trabalho, suas concepções de mundo e suas formas de relacionamento num processo dialético, no qual a atuação do educador e do educando deve ser de aprender para ensinar e ensinar para aprender. Então é nessa perspectiva que nós devemos pensar, né, o processo avaliativo. Tem que ser um processo que englobe o maior número de pessoas e que as pessoas se sintam, né, confortáveis ao realizar também a avaliação, né? E nesse sentido, o professor ele deve conhecer os alunos, né? E conhecer a si mesmo também e fazer com que os alunos também se autoconheçam e também conheçam os seus colegas para que esse processo avaliativo seja um processo realmente mediado, né, de uma maneira eficiente, eficaz para tanto para quem está avaliando, para quem está sendo avaliado e também permitir que eles também consigam produzir uma autoavaliação de si mesmos em relação aos processos de aprendizagem que eles, né, se dispuseram a conquistar, escolhendo uma profissão, escolhendo um curso, né? A gente sabe que hoje em todos os momentos, né? Até em atividades mais simples do nosso cotidiano, sempre a gente passa pelo crivo da avaliação. E fica aqui então o nosso PPT, né, desenvolvido, né, para contemplar este público do EJA.